todos, o Falar pelos Cotovelos está de volta. Aqui exploramos histórias, degustamos experiências e hoje vamos falar de desafios e a ideia é levar-nos num par de episódios onde vamos falar de crescimento pessoal na perspectiva da primeira pessoa, na perspectiva de quem o descobre. Fica connosco desse lado, se ouvires até ao fim, estou certo que sairás mais enriquecido com tantas opiniões para juntares à tua e de forma a sentires que não estás só. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Vamos Falar pelos Cotovelos. Falar pelos Cotovelos. Com Mário Portela. Se acompanhas o meu percurso, se tens acompanhado tanto o Falar pelos Cotovelos como outros podcasts meus, conheces certamente o Quem Cala Consente. O Quem Cala Consente tem sido um podcast intenso, um podcast que tem ajudado muita gente a fazer o seu processo de crescimento pessoal. E crescimento pessoal é exatamente a temática de hoje. Eu decidi que o Falar pelos Cotovelos estava pronto para falar sobre crescimento pessoal na perspectiva da primeira pessoa. Perguntei à comunidade quais foram os seus maiores desafios, como os conseguiram superar. Perguntei-lhes como viam o tema do crescimento pessoal, da autoconstrução e pedi-lhes que dessem o seu conselho para todos aqueles que se debatem com esta necessidade de construir uma versão melhor de si próprios. Como deves imaginar, o podcast de hoje é patrocinado pelo podcast Quem Cala Consente, agora com workbooks preparados para cada fase do teu percurso na construção de uma vida mais consciente, na construção de uma versão melhor de ti, a preparar um plano para viveres em pleno. Não percas este podcast. Hoje é exatamente isso que vamos fazer. Hoje vamos falar dos desafios. E desafios são muitas vezes coisas muito complicadas na nossa vida. Muitas vezes são coisas que nos deitam ao chão, que nos tiram o tapete, que nos impedem de ir mais longe. Pessoalmente, posso dizer que lido muito bem com aquilo que pensam de mim. No entanto, quando, por exemplo, é alguém que eu gosto, que tem um pensamento ou um julgamento injusto, é algo que é um desafio para mim. Também costuma ser um desafio para mim tentar superar as dificuldades dos dias de hoje, de saber lidar com as mudanças repentinas que o mundo nos obriga a ter nas reinvenções da vida. Quem me conhece sabe que o faço constantemente. Ainda assim, muitas vezes não sabem o quanto é difícil superar estas mudanças na vida. Da mesma forma, tenho a certeza que a comunidade pode falar-te dos seus maiores desafios da vida. Vamos falar pelos cotovelos. Olá, Mário. Que bom voltar a falar pelos cotovelos. O maior desafio que tive que enfrentar foram as barreiras que eu própria tinha levantado. Tive que me obrigar a olhar os meus medos de frente e perceber o seu verdadeiro valor. O medo é o pior obstáculo que enfrentamos. E quanto mais o ignoramos, mais força ele ganha, mais aterrador ele parece. Foi, ou aliás é, um trabalho difícil e por vezes doloroso, porque falo por mim, fui levada para fora da minha zona de conforto vezes sem conta. E claro, cada obstáculo ultrapassado tornava-me mais forte, mais consciente da minha verdade, e isso leva a que seja julgada, seja por mim própria ou pelos outros. Este julgamento também não é coisa fácil de se enfrentar. Acho que posso dizer que há sempre desafios e que a vida está sempre em construção. Um dos grandes desafios que eu tive que enfrentar e ultrapassar, na verdade começou conscientemente quando eu me despedi do meu trabalho fixo, né, para me dedicar às terapias.
e não comecei logo a ter, como é que eu ia dizer, sucesso. O que é que eu quero dizer? Não trazia dinheiro suficiente para sustentar a casa e acabou por ser um processo de muito sofrimento, e eu percebi que eu não me reconhecia, não é? Então os outros também não me reconheciam. Então aqui foi sempre uma questão de reconhecimento e ponderar também o que é que eu preciso para o reconhecimento. Então aqui no meu caso específico, o meu reconhecimento passava muito pelo quanto é que eu ganhava ao fim do mês. E então tem sido, porque continua a ser, embora já tenha superado grande parte, é sempre um tema que está mesmo muito presente no meu percurso, não é? As minhas grandes dificuldades. Olá Mário, olá a todos. Então um dos meus maiores desafios foi quando eu vim para a Suíça, quando eu deixei o país. O meu marido já estava cá há 8 meses e eu vim para aqui em 2014. Só que as coisas não correram como eu desejava, como eu estava à espera. Eu cheguei aqui e não me adaptei ao país. Detestava estar aqui, eu nem conseguia, eu detestava ouvi-los falar francês. Para mim irritava-me só ouvir a pronúncia. O meu filho também não se adaptou, mas sei que era por mim, não é? Foram assim 6 meses difíceis, e eu então tive que tomar a decisão de me ir embora de novo com os miúdos. Ponderei muito, foi muito difícil tomar aquela decisão, mas para mim o dinheiro não era tudo e eu precisava de me ir embora, e aí foi o melhor que eu fiz. Fui muito criticada, tive que lidar com as críticas das pessoas exteriores, com o não aceitar do meu marido também, que ele não aceitou, foi muito difícil. Mas fui para Portugal, cheguei aí. Eu acho que foi aí que se deu a minha transformação. Quando eu aí cheguei, ia muito frágil, estava muito fragilizada. Tive que procurar ajuda, até mesmo a nível psicológico. Depois surgiu-me o Reiki, foi assim uma descoberta. E foi aí que eu comecei começou o meu autoconhecimento. Depois, eu fiz aí muita coisa, muitas terapias, e deu-se aí a transformação. Eu empoderei-me, esta é a palavra certa, eu empoderei-me, eu ganhei força interior, comecei a ver as coisas de uma outra forma, então eu decidi vir de novo para a Suíça já mais empoderada, passado um ano, e depois acabei por regressar aqui à Suíça em 2015. E hoje estou aqui, mais empoderada, e sei que valeu a pena todo este sofrimento, porque foi mesmo sofrimento. Se calhar hoje lidava com as coisas, com tudo isto de forma diferente, mas também lidei como sabia, como podia, que eu encontrei o meu caminho. Hoje eu agradeço-me a mim mesma por ter tomado todas estas decisões. A vida é uma jornada cheia de altos e baixos e é comum enfrentarmos desafios ao longo do caminho. Estes desafios podem assumir muitas formas, desde problemas de saúde até dificuldades financeiras ou a saber lidar com o próprio dinheiro, problemas de relacionamentos, problemas familiares ou dificuldades profissionais. O que torna estes desafios tão pesados é que eles podem afetar todos os aspectos da nossa vida. Eles podem deixar-nos com sentimentos de ansiedade, medo, tristeza ou desesperança, podem nos deixar sem energia e desmotivados, fazendo-nos questionar se vale a pena continuar a lutar. No entanto, é importante lembrar que cada desafio que enfrentamos também representa uma oportunidade de crescimento e desenvolvimento pessoal. É através da superação destes desafios que nos tornamos mais resilientes, mais fortes e mais capazes de lidar com a adversidade. Olá Mário, e olá a todos em casa. O maior desafio que eu tive que ultrapassar e superar foram os ataques de pânico.
ataques de pânico esses que começaram em 2017 e aí eram constantes, aconteciam de forma recorrente, de 2 em 2 dias, dia sim, dia não, às vezes 2 ou 3 no próprio dia, e que com ajuda e muito trabalho fui conseguindo que a frequência diminuísse, a intensidade diminuísse, e hoje posso dizer, não sei se alguma vez superámos ou conseguimos ultrapassar isto, mas posso dizer que de certa forma estão controlados e estão dominados, sou eu que os domino. E durante esse processo aprendi que quando meto algo na cabeça, de facto, consigo tudo, independentemente do que seja, e se for consciente, ainda melhor, e que de facto consigo bastante coisas muito construtivas. E mais recentemente aprendi a aceitar que esse monstro, como outros e o nosso lado negro, nunca irão embora, e portanto mais vale aceitá-los, abraçá-los, conhecê-los, porque de certa forma fazem parte de nós e são essenciais para que nos conheçamos, para o nosso crescimento pessoal, e se eles lá estão, mais vale tirar algo positivo disso. Claro que a falar soa muito fácil, mas de facto é isto. Demora 1 mês, 6 meses, 2, 10, 20, 30 anos. Creio que se focarmos nesse propósito de todos os dias mais um bocadinho de os tentar entender, mais perto estaremos da nossa melhor versão e dos nossos superpoderes. No meu caso, um dos grandes desafios que eu tive de enfrentar foi no âmbito profissional, porque de facto é nesta área que eu sou mais testada a nível de autoconfiança e que também sou mais confrontada. Foi uma reunião muito desconfortável com alguém que se opunha e resistia às minhas funções, e com o manager da empresa. Foi um confronto que surgiu de surpresa. No entanto, eu consegui manter uma postura segura, assertiva e fiel às minhas convicções. A minha linguagem corporal foi também coerente com toda a mensagem que eu quis transmitir. E esta para mim foi mesmo uma situação de superação, porque eu sempre lidei muito mal com os confrontos pessoais. Facilmente me sentia e agora estou a trabalhar nisso, intimidada, fragilizada, diminuída até. Durante anos era esse a minha posição quando era confrontada. Nesta situação em concreto, eu tive a confirmação de que finalmente tinha reprogramado determinados autoconceitos, tinha interiorizado a noção de igual valor, de merecimento, de aprendizagem contínua, mas também de humildade para ouvir e flexibilizar. Sobretudo, acabei por aprender que vulnerabilidade não é para mim um sinónimo de fraqueza, mas sim de autenticidade e de coragem, e basta assumir como somos e quem somos. É um facto que descobrires que as tuas maiores fraquezas são afinal superpoderes vai auxiliar-te a superares. Em consulta, incentivo os meus pacientes, os meus seguidores, os meus amigos a abordarem os desafios de uma forma mais positiva, mais construtiva, a conseguirem concentrar-se nas dificuldades, a ver a verdade das coisas, a procurar as origens. Devemos olhar para os desafios como oportunidades para aprender, crescer e desenvolver novas habilidades. Devemos concentrar-nos no que podemos controlar e trabalhar para encontrar soluções práticas para os nossos problemas. Outra coisa importante é lembrar que nunca estamos sozinhos nos nossos desafios. Existem muitos recursos disponíveis para ajudar a lidar com as dificuldades da vida. Desde terapias, aconselhamento, grupos de apoio, recursos online, livros e amigos, todos eles são importantes na superação. Olá, Mário.
Eu tive um término de um relacionamento de 7 anos, um relacionamento que começou muito cedo na minha vida e que eu via como se fosse aquilo e nada mais. E esse relacionamento, quando terminou, foi uma das piores fases da minha vida, mas também uma das melhores fases da minha vida. Considero que foi uma grande superação para mim. Aprendi, acima de tudo, a amar-me em primeiro lugar e a respeitar-me. Ao longo da vida percebi que nem sempre consegui manter essa crença em primeiro lugar, esse valor em primeiro lugar, do amor próprio em primeiro, mas considero que foi a minha grande aprendizagem, foi que eu sou capaz de tudo aquilo que me proponho. E realmente a questão da superação, no sentido de que qualquer desafio é porque nos vai levar para um melhor lugar, é porque nos vai dar crescimento e, portanto, muitas vezes nós aceitarmos o lugar da sombra e não nos rebatermos contra aquilo que está a acontecer, que no fundo também é lidar com os apegos, não é? Abrir-nos para as mudanças, penso que foi uma das minhas grandes aprendizagens. Claramente, nessa altura também percebi o poder da mente, da programação neurolinguística, da repetição, de nós dizermos certas coisas para nós mesmos e daquela célebre frase fake it and you will make it. Muitas vezes podemos não acreditar nas coisas, mas se as dissermos vezes o suficiente, o nosso cérebro vai ouvir e vamos começar a vibrar nesse lugar. Olá Mário, obrigada por me convidares para mais um debate. Quanto à tua primeira questão, os desafios que eu já enfrentei e ultrapassei, foram muitos ao longo da minha vida, que ainda é curta, mas foram muitos, não só ao nível de emocional, como psicológicos, como também a nível físicos. Já tive alguns desafios que tive que ultrapassar. O primeiro foi o desafio físico de ter que me habituar que tinha um problema de anca que tinha que resolver. Aí entraram todos os meus medos de mobilidade, não consegui fazer as coisas e tive que ultrapassar esse desafio e aprender a viver com a situação que tenho a nível físico, que não é um problema, é só uma diferença, e foi assim que eu encarei. Isto não é um problema, não é nada que me vá travar, eu vou sempre conseguir ultrapassar as questões e fazer aquilo que tenho que fazer e aquilo que gosto de fazer. Posso não fazer de uma forma rápida, vou fazer de uma forma lenta, mas vou lá conseguir chegar e fazer. Também já tive desafios de depressões, foram 3. Em como eu fui bastante forte, que tive que tomar medicação, que tive que me senti completamente alienada da família, dos amigos, em que vivi muito fechada no meu mundo e da minha tristeza, do meu sentimento de pena de mim própria. A nível da depressão e com o fator químico, isso ultrapassei, consegui fazer o desmame, consegui ultrapassar, mas depois houve aqui uma data de mazelas que ficaram aqui na cabeça e que continuaram a ficar, porque é sempre aquele sentimento de eu não consigo, eu não sou o boa o suficiente, eu tenho medo de avançar, eu fico presa ao meu passado, e foi isso que me levou à depressão. Foi um trabalho para conseguir ultrapassar, muito desafiante, foi um trabalho que me levou muito tempo a ultrapassar e muita meditação, muito voltar para o interior, muitas horas sozinha, a olhar para dentro de mim, a tentar descobrir o que é que me fazia sentir assim, quais eram as ferramentas que eu poderia ter ou poderia arranjar para ultrapassar. Então é um trabalho contínuo para ultrapassar esta depressão, é um trabalho contínuo para não entrar na depressão outra vez. E acho que isso é o meu maior desafio, é não entrar na depressão outra vez, não entrar no sentimento de tristeza, de culpa, de me sentir mal. Então há aqui uma necessidade muito grande de trabalhar o meu lado mais positivo, de não ficar presa e de saber quando eu estou a entrar no meu ciclo mais descendente, ter as ferramentas que já as consegui ter, de fazer aquilo que eu gosto, aquilo que me faz rir, ver um bom filme, ler um bom livro, sair,
quebrar padrões para conseguir sair dessa depressão. E isso é um trabalho contínuo e às vezes chega a ser um trabalho bastante desgastante, mais até do que aquilo que eu tenho que ultrapassar fisicamente, é aquilo que eu tenho que ultrapassar mentalmente e emocionalmente, que é a depressão, porque ela fica lá sempre e nós não podemos fugir dela. Em resposta à primeira questão, penso que um dos maiores desafios que tive de enfrentar e superar foi o de me tornar uma prioridade e perceber que tinha que tomar certas decisões para o meu bem, embora as pessoas pudessem não compreender. E apesar de parecer algo simples, relativamente fácil de percepcionar como uma ação lógica, muitas vezes as condicionantes no nosso redor toldam essas nossas mesmas prioridades e torna-se algo complicado de realizar. Mas acima de tudo penso que aprendi a valorizar-me e descobri uma força em mim que desconhecia até então. Aprendi também que, apesar de fazermos planos, não são os pontos que definimos que interessam, apesar de serem a base, e devemos adaptar-nos ao que nos vai acontecendo. Muitas vezes achamos que aquele plano é o melhor, mas depois acontece algo fora do plano e que pode ser 1000 vezes melhor, apesar de poder não parecer assim no início quando definimos o nosso plano. Eu vou escolher um desafio recente que se relacionou com uma escolha profissional. Portanto, eu tinha um trabalho a contrato, portanto algo certo, não é? E se calhar o que toda a gente quer hoje em dia. E numa das alturas mais difíceis da minha vida, que se prendeu com a doença do meu pai, percebi que realmente as coisas mudam de uma hora para a outra e que a vida às vezes pode ser curta, ou ser breve, ou inesperada. E então isso deu-me um clique, não é? E pensei, ou é agora ou é nunca mais, porque realmente o que é certo, um minuto a seguir pode deixar de o ser. Portanto, só faz sentido eu estar onde quero, com quem quero e a fazer o que mais gosto, da forma que considero mais correta ou mais fiel a mim mesma. Então passei de um contrato para recibos verdes, e nós sabemos que os recibos verdes em Portugal são o que são, e claro, sempre tive muito medo em fazer esta escolha. E hoje em dia percebi que sou muito mais realizada, mesmo do ponto de vista financeiro, que realmente correu tudo bem e sou mais feliz, não é? Porque estou com quem quero, estou rodeada de pessoas maravilhosas e estou a fazer o que quero num contexto que me é favorável àquilo que eu faço. Portanto, foi um desafio que ainda hoje é muito importante para mim, e ainda bem que tive essa coragem, mas que realmente essa coragem também foi disputada por uma situação muito difícil, mas que serviu de abanão. Mas quando nós confiamos e temos segurança em nós mesmos, só pode correr bem. É que é mesmo isso, só pode correr bem. Para lidar com os desafios da vida de forma mais eficaz, é importante cultivar uma mentalidade positiva e resiliente. Isso envolve aprender a controlar os nossos pensamentos, as nossas emoções, a entendê-los em especial e a nos concentrar no presente em vez de nos preocuparmos com o passado ou com o futuro. A terapia cognitiva, a programação neurolinguística, o coaching, a psicoterapia, a psicanálise. Tudo são técnicas válidas para que nós consigamos descobrir um caminho mais funcional. Identificar e desafiar padrões de pensamento negativos, padrões de pensamento irracionais, substituí-los por pensamentos realistas e positivos. Em resumo, os desafios da vida podem ser pesados e difíceis de enfrentar, mas também pode ser uma oportunidade para o crescimento. Nem sempre é rápido de os ultrapassar. E às vezes ainda estamos a lidar com eles. O maior desafio que tive de enfrentar na minha vida foi quando foi diagnosticada uma doença neurológica, conseguir manter a minha sanidade mental, porque a doença provocava-me alguns desequilíbrios em termos de pensamento e dificultava-me a conviver com pessoas e comigo mesmo no dia-a-dia. Acho que nenhum está a ser tão desafiante como o atual que eu estou a passar agora. Também já não sou a mesma pessoa que era há 20 anos atrás, mas de qualquer das formas eu sinto que estou a passar por uma situação que me está a causar muito constrangimento
tanto do ponto de vista mental, emocional e mais recentemente físico. Não está superado, é um desafio diário e, portanto, é um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Não há de facto uma receita milagrosa para ultrapassar os desafios da vida. Na verdade, cada caso é um caso, cada pessoa uma pessoa, cada origem uma origem. E é sempre muito importante perceber que, na grande maioria das vezes, alguém já passou por algo semelhante e superou. Por isso, existe sempre saída. E temos que ter a noção que a saída está ao virar da esquina. Se parares agora, não chegas lá. Este episódio teve esta intensidade, mas mais uma intensidade para te libertar do que uma intensidade para te dar peso. E por isso mesmo, queria terminar com um outro testemunho já a seguir, mas apenas quando te disser aquilo que Miguel Torga tão bem disse. Recomeça, se puderes, sem angústia e sem pressa. E os passos que deres nesse caminho duro do futuro, dá-os em liberdade. Enquanto não alcances, não descanses. De nenhum fruto queiras só metade. Antes de mais, Mário, obrigada por dares palco a estas experiências. A vida tem-me ensinado que muitas vezes ouvir os outros e a forma como eles reagiram perante as adversidades pode trazer inputs muito, muito positivos para a nossa própria experiência. Portanto, obrigada. Bem, eu acho que ao fim de alguns anos de ouvir algumas pessoas, falar dos meus desafios tem de ser sempre com algum grau de humildade. No entanto, posso falar de uma situação de doença que eu tive e que me impactou funcionalmente de larga maneira. Eu sempre fui uma aluna bastante dedicada, sempre tive muito, muito brio na minha vida académica, e essa situação de doença, particularmente nos primeiros anos de faculdade, impactou mesmo muito a minha capacidade de performance. Eu na altura cheguei a uma fase em que vivia consumida pela minha doença e eu não conseguia ter sequer tempo útil para trabalhar naquilo que era necessário em termos de estudo, em termos de trabalhos, por mais que eu tentasse. E isso impactou-me profundamente porque mexeu com aquilo que era uma das coisas que eu mais prezava. Eventualmente, e dando crédito a quem ele pertence, e uma dessas pessoas és tu, eu consegui reverter a situação, consegui aprender a lidar comigo. Foi preciso um esforço muito grande de implementação de novas rotinas, de abertura à mudança, que era algo para que eu nunca tinha sido particularmente receptiva, mas que eventualmente permitiu salvar-me na berma do precipício. E nessa altura, essa reabilitação funcional conferiu-me uma vontade de recuperar aquilo que eu tinha perdido. Houve um estudo, um investimento muito grandes, e eventualmente eu consegui melhorar um monte de cadeiras na faculdade, e subir a minha média a um ponto que me permitiu fazer a escolha depois da instituição onde eu queria ficar, e consegui. Portanto, dói, é árduo, mas vale a pena. Aliás, eu sei que hoje sou uma versão melhor de mim, se é que eu posso achar, porque passei por isso. Porque fui desafiada. Porque, como tu dizes, a fazer a mesma coisa, obtém-se o mesmo resultado. E é que é mesmo assim. Se fizeres constantemente a mesma coisa, dificilmente vais ter resultados diferentes.
Assim foi a nossa conversa nesta primeira parte do podcast, em que estivemos a abordar os desafios para, no próximo episódio, falarmos sobre crescimento pessoal e conselhos para esse crescimento. Em meu nome e em nome dos ouvintes deste podcast, eu queria desde já agradecer-vos pela disponibilidade desta agradável conversa. É sempre fantástico sentir que a comunidade se junta, afinal, juntos vamos sempre mais longe. Obrigado a todos. Da mesma forma, queria agradecer profundamente a todos os que ouviram esta versão do podcast, seja na rádio do canal Portugal Místico ou em qualquer outro suporte, deixando desde já a promessa de voltar na próxima semana com a segunda parte desta temática tão provocadora. Não se esqueçam de participar ativamente através dos comentários nas várias redes. Dá-me feedback, diz-me o que achaste, mostra que gostaste com esses likes, com esses gostos. E claro, partilha com os teus amigos que se alinham nesta nossa forma de viver a vida. Continua desse lado a acompanhar o nosso trabalho e obrigado por estares desse lado. Voltaremos a falar pelos cotovelos. Portugal Místico. Foi feito para ti.